atenção. Mais da metade dos cristãos pelo mundo não sabem sobre a grande comissão. Não conhecem esse termo e também não conhecem a ordenança de Jesus para os seus seguidores nesse texto que a gente acabou de ler. Certamente, quando eu faço essa afirmação, esse público nosso aqui também é comum que tenha pessoas que talvez não sabem exatamente do que se trata, ou que talvez já ouviu falar lá de longe o que se trata da grande comissão. E de forma resumida, a grande comissão é uma ordem de Cristo para que nós façamos o quê? De discípulos. Sobre isso, várias passagens aí do Evangelho tratam sobre esse assunto de fazer discípulos, sobre as ordenanças de Jesus sobre o assunto. Porém, esse texto que a gente acabou de ler é considerado o principal texto quando a gente fala de grande comissão. Inclusive, algumas versões da Bíblia, quando a gente olha aquele título lá, já vem, inclusive, com essa chamada aí, né? A grande comissão. Fato é que, logo depois da sua ressurreição, Cristo apareceu para os 11 apóstolos e ele dá essa ordem: façam discípulos. Até quando? Até o fim dos tempos. E de fazer discípulos até o fim dos tempos. Mas quando a gente olha para a igreja no mundo hoje, e a gente encara não só a igreja brasileira, a igreja como um todo, no mundo, será que nós temos cumprido como missão, como cristãos, fielmente esse chamado de Cristo? Quando a gente olha para as nossas igrejas aqui de Macaé, será que a gente tem cumprido essa missão que o Senhor colocou nas nossas mãos de forma fiel? E quando eu olho para a minha vida, será que você temos cumprido essa missão de forma eficaz, como o Senhor nos mandou? Diante desse cenário, o tema de hoje é uma provocação. E eu gostaria de tratar com vocês sobre a grande omissão. A grande omissão. O Evangelho de Mateus, ele não usa especificamente esse termo, né? A grande comissão. Quando a gente fala de comissão, é bom que a gente entenda, afinal, do que se trata, né? Comissão, a gente liga a uma palavra que é missão, não é isso? E a palavra missão, ela vem do latim e ela era usualmente utilizada para quê? Quando eu enviava alguém para algum lugar com um determinado propósito, com uma determinada tarefa para ser realizada. De forma básica é isso. Missão é isso. Usado pelo Império Romano, né? Eles mandavam alguém para algum lugar para uma tarefa específica. Aquele alguém ia com uma missão. E o ato de comissionar, ou seja, comissão, o que é? É quem foi encarregado dessa missão. Então, o comissionado é quem recebeu a missão, certo? Ou seja, quando a gente fala de grande comissão, a gente fala aqueles que receberam do Senhor Jesus a incumbência de levar a missão da igreja por toda a terra até os fins dos tempos. Fato é que Deus sempre teve os seus planos de levar essa missão adiante. E talvez, quando a gente pare para pensar sobre a grande comissão, você fala assim: mas espera aí, a gente está lendo aqui Jesus enviando alguma coisa, né? Jesus, e antes disso, né? Como é que Deus pensava sobre isso? O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 6, ou seja, 700 anos antes de Cristo, ele dizia lá, pouco é o seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra.
Deus já tinha isso em mente, muito antes de Jesus, muito antes do Novo Testamento, desde o começo dos tempos. Gênesis 12, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão bendita quem? Todas as famílias da terra. E até hoje, quando a gente fala sobre missão da igreja, a gente se volta para essa ordem de Jesus, que nos instrui a quê? A fazer discípulos, a batizar e mais o quê? Ajuda aí, vamos manter aberta a nossa Bíblia. Ensinar, fazer discípulos, batizar e ensinar. E aí ele fala, não somente os judeus, não somente o nosso povo, mas toda a face da terra, não somente pela nossa própria instrumentalidade, mas na autoridade de Jesus, no poder do Espírito Santo, assim como diz Atos 1, versículo 8. Portanto, meus irmãos, o padrão instituído por Deus, digamos assim, o modus operandi de Deus para se fazer conhecido na terra, ela passa por nós, passa por mim e passa por você. Amém, queridos? Por isso, a primeira lição que eu gostaria de destacar essa noite é que essa comissão é para todos nós. Essa comissão é para todos nós. Amém? E por falar em todos, repare aí no texto, quantas vezes isso aparece, né? Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Quando a gente fala de toda a autoridade, a gente entende a abrangência do poder da missão. Porque Ele nos dá toda a autoridade. Quando nós falamos todas as nações, nós enxergamos a extensão dessa missão. A extensão é por toda a terra. Quando falamos sobre todas as coisas, nós vemos a intenção da missão, que é devemos ensinar todas as coisas. É ser intencional. E quando falamos todos os dias, nós lembramos da presença da missão. E eis que estarei convosco todos os dias. Ide, portanto, fazei discípulos. Vão e façam discípulos. É um imperativo, né, que Mateus usou, e ele encerra ali, nesse ponto, ele encerra a sua narrativa sobre Jesus. A história narrada por Jesus, por Mateus, sobre Jesus, encerra nesse ponto. Portanto, é provável que essas tenham sido as últimas palavras de Jesus quando ele esteve por aqui. Assim como aconteceu no Mar da Galileia, quando Jesus chamou os pescadores para segui-lo, não foi assim que começou, né? Treinando eles como discípulos, né? Discípulos aprendizes. Agora ele amplia e faz a mesma coisa com os seus seguidores. Ele dá ordem para que eles também chamem a outros e façam discípulos. Chamem mulheres, chamem crianças, chamem homens para segui-los, que entendam a mensagem dele, que anunciem as boas novas do reino dos céus. Não à toa que o termo cristãos significa o quê? Pequenos cristos. Pequenos cristos. E considerando as raízes militares, né, como eu falei para vocês, desse termo missão, eu gostaria de tratar com vocês uma reflexão que eu gosto bastante, que é a gente pensar, refletir sobre trincheiras. O que são trincheiras? Num cenário de combate, principalmente no front da batalha, ou próximo do front da batalha, é comum que se façam trincheiras, né? É uma estratégia militar para defesa do exército para um ataque furtivo, ou seja, a tropa não vai ficar lá descansando no meio da relva, simplesmente com os seus equipamentos todo ali à vista, né? Não, eles cavam trincheiras, é na altura de mais ou menos um homem, né? um pouco mais baixo, e ali eles colocam
as suas armas, por esses corredores passa a alimentação, né? Por ali eles fazem uma logística mínima e eles ficam de olho no avanço do inimigo de forma sorrateira, né? Ficam ali escondidos para que, se o inimigo avançar, não os veja e eles os vejam primeiro e possam eliminar os seus inimigos. No entanto, meus irmãos, diferente de castelos, que são abrigos que protegem na guerra, né? São muros altos, trincheiras são abrigos provisórios daqueles que precisam avançar. Grava bem isso. Trincheiras são abrigos provisórios daqueles que precisam avançar. Ou seja, quando numa guerra existe um problema em relação à trincheira, é que muitos dos soldados que utilizam a trincheira, por vezes acabam se acovardando, se acostumando ali enquanto a guerra continua e ele fica pela trincheira. E como eu falei, trincheiras são abrigos provisórios daqueles que precisam avançar. O fato é, soldados que permanecem por tempo excessivo na trincheira acabam transformando esses lugares como o seu próprio túmulo. A ordem de Jesus era uma convocação clara para que os seus discípulos se erguessem, apesar dos seus medos, apesar das suas fraquezas, apesar das suas questões pessoais, das suas lutas diárias, para que eles assumissem com valentia, disposição e se colocassem no lugar, no seu devido lugar, nessa grande batalha. O grande problema é quando nós cavamos trincheiras nas nossas casas espirituais, transformamos os momentos das nossas igrejas como trincheiras em tempo excessivo. Assim como acontece na guerra, as nossas igrejas trincheiras são dos cristãos que precisam avançar. Amém, queridos? Portanto, essa comissão é para todos nós. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que nós fomos colocados em um local estratégico. Se tem uma beleza que eu vejo nesse desenho de Deus para a humanidade, desenho esse que a gente, certamente eu vou ter muitas perguntas quando chegar lá, né? Por que nós, né? Por que nós e não os anjos? Mas o fato é que nós fomos colocados e estamos aqui hoje por uma estratégia divina. Não por acaso, irmãos, que espias, vamos dizer assim, entre aspas, estão entrando em locais onde o evangelho é proibido de ser pregado. E nós, que estamos em um lugar onde nós podemos cultuar livremente, pregar livremente, viver livremente o evangelho, contribuir livremente para o evangelho, fomos colocados por Deus em um local estratégico. E o que temos feito para aqueles que estão no front da batalha? É a pergunta que eu quero fazer. E eu quero que você faça a pergunta a você, no seu coração. Por que Deus me colocou aqui? Por que Deus me colocou aqui? Olhe à sua volta. Olhe para a nossa cidade. Olhe para esse bairro. Entenda o cenário e avance. E quando a gente fala disso, a gente fala sobre entender o nosso papel. O texto que nós acabamos de ler, quando ele diz façam discípulos, a gente vê que nesse versículo, nesse trecho, é o único imperativo que tem, né? Façam discípulos. Mas no original, na língua original que esse texto foi escrito, que foi no grego, esse comando ele é cercado por outros 3 verbos também que expressam uma ação, que é o similar, vamos dizer assim, que a gente pode comparar ao nosso gerúndio. E eles poderiam ser traduzidos como indo, batizando e ensinando. Indo, batizando e ensinando. Ou seja, uma ação contínua,
um imperativo seguido de uma ação que não para. Mas aí, pensando de forma bem prática, a gente pensa assim, mas espera aí, quando eu estou indo, quem está batizando? Né? E quando eu estou batizando, quem é que fica ensinando? E quando eu estou ensinando, quem está indo? Essa é a grande beleza do Evangelho. Estamos em um local estratégico nessa grande batalha. E aí a gente vê mais ainda que, apesar dessa convocação ser algo pessoal, como eu disse, né? Ela é para todos nós, fica nítido que a realização, a execução, ela está ligada a um coletivo. Ou seja, a nós como igreja. Amém, meus irmãos? Infelizmente, o fato do distanciamento da igreja com essa grande comissão, conforme a pesquisa que eu comecei citando para vocês, ela é seguida de uma constatação ainda mais alarmante, que é a omissão diante dessa grande comissão. E aí eu quero voltar naquelas 3 perguntas que eu fiz para você inicialmente. O que de fato faz o seu coração bater mais forte? Qual o seu maior sonho, o seu maior objetivo? Onde e como você pretende estar ao fim da sua vida? E eu gostaria de não respondê-las diretamente agora, mas de fazer uma 4ª pergunta. Quando eu fiz essas 3 perguntas para você, eu pedi para que você respondesse sinceramente, e eu tenho uma 4ª pergunta, que é: qual dessas respostas que você deu para si, no seu coração, distingue, separam, dizem de forma diferente de uma pessoa que não conhece a Deus? Quando você respondeu no seu coração, qual dessas respostas diria que, de uma forma diferente, de alguém que não conhece a Deus, de alguém que não tem o menor interesse sobre isso, ou nunca sonhou sobre isso? Se você talvez tenha respondido e identificado como faltando, porque são perguntas que falam muito sobre a essência da nossa vida, sobre a nossa forma de viver, da mais genuína, né? Da mais genuína. Ou seja, o que de fato diferencia a sua forma de viver, a minha forma de viver, daqueles que não conhecem a Deus? Mateus 6, 21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aqui, queridos, eu queria falar sobre uma coisa muito importante para nós, que é vocação e propósito. Vocação e propósito. De forma bem resumida, quando a gente fala sobre vocação, bem resumido, a gente fala sobre as habilidades que Deus deu a você, que Deus colocou no seu coração. Já quando a gente fala sobre propósito, é a aplicação prática da sua vocação, né? Então, quando a gente pensa assim sobre aquilo que impulsiona o nosso coração a seguir desempenhando o seu dom, as suas habilidades, aquilo que Deus colocou no seu coração para uma determinada direção, aquilo que Deus colocou inicialmente, você tem claro no seu coração, você caminha nisso, você gosta daquilo, mas o que de fato isso tem se direcionado para o próprio Deus que te deu a vocação? O fato é que, à luz das Escrituras, independente de qual seja a sua vocação, Deus nos convida para um único propósito: vivemos para a glória de Deus. Independente da sua profissão, independente dos seus talentos, independente do seu contexto, independente da sua classe social, independente de qualquer fator na sua vida, o nosso propósito é um só: vivermos para a glória de Deus. Existe um homem que passou pela história e que eu gosto muito. O nome dele é Abraham Kuyper. E eu queria ler uma frase que ele disse. Ele disse: onde quer que o homem possa estar,
tudo quanto possa fazer, em tudo que possa aplicar a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou a sua mente no mundo da arte ou da ciência, ele está. Seja no que for, constantemente posicionado diante da face do seu Deus. Está empregado no serviço do seu Deus. Ele deve obedecer estritamente o seu Deus. E, acima de tudo, ele deve objetivar a glória de Deus. E talvez, quando a gente fala isso, você pensa assim, ok, mas quem, afinal, foi Abraham Kuyper? Né? Um homem que falava que todos os homens deveriam viver para a glória de Deus. Abraham Kuyper foi um holandês que morreu com 83 anos. Ele era um teólogo reformado, doutor em teologia, pastor, editor de 2 jornais, eleito no parlamento holandês por 4 mandatos, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, escritor de vários livros, primeiro-ministro da Holanda em 1901, ministro do governo holandês em 1908 e 1912. Um homem que soube viver para a glória de Deus. Um homem que soube influenciar uma nação inteira vivendo dessa forma. Em tudo que ele fazia, em tudo que ele comentava, em todas as suas entrevistas, ele citava o Senhor, ele falava sobre o Evangelho, ele falava na sua sala de aula, e não simplesmente pregando, mas vivendo, transmitindo o Senhor em tudo que ele fazia. E ali está uma outra questão, que é quando a gente fala sobre a grande comissão, é sobre a dinâmica dessa grande comissão. Como eu falei para vocês, a gente tem, né? Quando eu estou indo, batizando, ensinando, como é que ocorre essa dinâmica, né? Como eu falei, apesar de ser pessoal, esse chamado ele deve ser executado de forma comunitária. Ele deve ser encarado pela igreja toda. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala sempre uma frase que se você ouve as mensagens dele, você certamente já ouviu ele falar alguma vez. Ele fala que o método de Deus para alcançar o mundo é a igreja. Eu concordo com isso daí. Onde o evangelho chega, o contexto social, ele é modificado. Onde o evangelho chega, vidas são salvas, uma igreja nasce por ali, novos contextos sociais mudam, novas vidas são salvas, novas igrejas nascem. É um ciclo que se repete e se multiplica, avançando o reino, avançando nessa grande batalha de forma estratégica. Essa dinâmica, ela foi seguida fielmente, desde da igreja primitiva, dos nossos primeiros irmãos. E se nós estamos por aqui hoje, cultuando a nosso Deus, é porque essa dinâmica chegou até nós. E cabe a nós continuarmos de forma estratégica, avançando esse reino para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, a grande omissão, na verdade, é uma grande armadilha diante do chamado que Deus tem para cada um de nós. E o problema é que essa grande omissão, ela pode ocorrer tanto individualmente como coletivamente. Ela ocorre individualmente quando nós, de forma individual, nos desconectamos das verdades essenciais da palavra do Senhor para a nossa vida. Como tem sido a sua vida diária, como tem sido cultivado o seu relacionamento com Deus no seu dia a dia. Essa grande omissão ocorre de forma individual quando nós trocamos a busca do conhecimento, da sabedoria que a palavra nos oferece, por mensagens, por vídeos que teimam em afagar, em acariciar o nosso ego. Essa grande omissão, ela ocorre de forma individual quando a gente busca o mais para mim ao invés do mais de Deus. Essa grande omissão, ela ocorre de forma coletiva quando nos acomodamos nas nossas trincheiras tempos e não avançamos como igreja. Ela acontece de forma coletiva quando nos organizamos e nos reunimos como igreja, da mesma forma que clubes se organizam, da mesma forma que clubes se reúnem, visando sempre
o bem-estar do seu associado. Essa grande omissão, essa grande armadilha, ela também ocorre de forma coletiva quando nós trocamos as duras verdades do Evangelho pelas suaves mentiras que deformam, especialmente feitas às vezes para fabricar, para emocionar um público que está ouvindo, e que fogem do confronto divino para o nosso coração, para o nosso caráter. Deus nos convoca individualmente a fim de caminharmos em comunidade. Amém, meus irmãos? Levando essa verdade de transformação para todo homem, não mais como indivíduos conscientes simplesmente, mas como um corpo de Cristo que cumpre uma mesma missão até o grande dia. E eu quero ler para você que dia é esse, meus irmãos, será. Vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas das mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem à salvação. Irmãos, fico pensando que dia glorioso será esse. O dia onde o nosso Salvador irá voltar. Um dia onde tudo irá se cumprir. Um dia onde tudo que nós falamos aqui será vista aos olhos. Que dia maravilhoso será. E aqui, de fato, eu queria fazer com que você pense mais uma vez o que de fato, e aí eu vou mudar um pouco a pergunta, deve fazer o seu coração bater mais forte. O que devem ser os seus maiores sonhos e objetivos? Como você pretende estar no fim da sua vida? Você vai perceber que no fim das contas, o centro dessas três perguntas é um só: é Jesus. O centro dessas respostas principais, essenciais para a nossa vida, são apenas encontradas em Jesus. O que deve fazer o seu coração bater mais forte, se não Jesus? Quais devem ser os seus maiores objetivos, se não fazer a vontade dele, seguir o manual que ele tem para nós? Como você pretende estar ao fim da sua vida, pronto para viver com ele por toda a eternidade? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome, louvamos o Senhor e ansiamos por esse dia, Pai. Clamamos ao Senhor: Maranata, vem, Senhor. Que dia maravilhoso será esse, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a caminharmos de uma forma que glorifique o Teu nome. Nos ajuda, ó Deus, a jamais sermos taxados, vistos pelo Senhor como servos omissos. Ao contrário, que em nome de Jesus nós entendamos o seu chamado, ouçamos a sua voz de forma clara e obedeçamos esse chamado. Deus, que o Senhor se agrade de nós, que a nossa vida exale o Senhor, possamos ser espelhos do Senhor por onde quer que nós passamos. Quero te pedir de uma forma muito especial por essa igreja, por esses irmãos que aqui congregam. Senhor, nós temos falado aqui e em várias outras igrejas, mas especificamente aqui sobre missões durante todo o mês. Que em nome de Jesus isso possa arder no nosso coração, que o nosso próximo, e não apenas os que estão à nossa volta, mas todos aqueles que carecem do Senhor, que nós estejamos impulsionados, incomodados, Senhor, mobilizados para levarmos, abençoarmos vidas e levarmos a Tua palavra adiante. Fomos colocados aqui de uma forma estratégica, e que em nome de Jesus o Senhor ajude a cada um de nós a obedecermos de forma clara o grande general em sua grande estratégia para nós.
Esse é o nosso desejo, a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês e a sua semana.